Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, algo extraordinário está acontecendo nos céus. Os anjos de Deus estão em posição de combate, as trombetas celestiais estão sendo preparadas, e o relógio profético que tem marcado os tempos divinos por milênios acaba de parar. Sim, você ouviu corretamente. O tempo como o conhecemos chegou ao seu limite estabelecido por Deus, e estamos vivendo as últimas horas antes do cumprimento final das profecias bíblicas. Se você sente em seu espírito que algo grandioso está prestes a acontecer, não é coincidência. Deus está chamando você para compreender esta verdade que mudará completamente sua perspectiva sobre os dias em que vivemos. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, pois as revelações que compartilharemos hoje não podem ser perdidas. Para entendermos a magnitude deste momento histórico, precisamos voltar no tempo, mais especificamente ao livro de Daniel, quando o profeta teve uma visão que abalaria os fundamentos da compreensão humana sobre o tempo e a eternidade. Em Daniel capítulo 12 versículo 4, o anjo do Senhor ordenou: Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma para outra parte, e a ciência se multiplicará. Observe a precisão profética dessas palavras. Daniel recebeu a ordem de selar o livro até o fim dos tempos, e hoje, meus irmãos, estamos presenciando o desenrolar desse selo milenar. Nunca na história da humanidade vimos tantas pessoas correndo de uma parte para outra como em nossos dias. Os brasileiros viajam pelo mundo todo, as informações circulam em velocidade inimaginável, e a ciência se multiplica exponencialmente a cada dia que passa. Essas não são coincidências, mas sim o cumprimento exato da profecia de Daniel. A visão de Daniel foi tão impactante que ele próprio ficou perturbado. Em Daniel capítulo 12 versículos 8 e 9, lemos: Eu ouvi, mas não entendi, por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Mesmo um profeta da estatura de Daniel não conseguiu compreender completamente o que estava vendo. Mas nós, que vivemos no tempo do fim, temos o privilégio de ver essas profecias se desdobrando diante de nossos olhos. O relógio profético mencionado em nossa mensagem de hoje não é uma figura de linguagem, mas uma realidade espiritual estabelecida pelo próprio Deus. Desde a criação, o Todo-Poderoso estabeleceu tempos e estações, como está escrito em Gênesis capítulo 1 versículo 14, e disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Observe que Deus não criou apenas o tempo cronológico, mas estabeleceu tempos determinados, kairos em grego, momentos específicos no plano divino quando certas profecias se cumpririam. E hoje, prezados irmãos, esse tempo determinado chegou ao fim. O relógio que marca os kairos de Deus parou, indicando que estamos no limiar da eternidade. Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, falou sobre sinais que precederiam sua segunda vinda. Em Mateus capítulo 24 versículos 6 a 8, ele advertiu: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Reflita sobre os eventos que têm sacudido o Brasil e o mundo nos últimos anos. Nunca na história moderna presenciamos tantas dores de parto simultaneamente. As guerras se multiplicam, as pestes se espalham, os terremotos aumentam em frequência e intensidade, e as crises econômicas afetam nações inteiras. Esses não são eventos isolados, mas sim o cumprimento preciso das palavras de Cristo, indicando que o nascimento da nova era está iminente. Mas há algo ainda mais específico que Jesus revelou sobre os últimos dias. Em Lucas capítulo 21 versículos 25 a 28, ele profetizou: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quantos sinais celestiais temos presenciado recentemente? Eclipses solares e lunares em sequência, meteoros com frequência incomum,
auroras boreais aparecendo em latitudes nunca antes registradas. Os cientistas ficam perplexos tentando explicar fenômenos que a Bíblia já havia profetizado há 2000 anos. O próprio céu está proclamando que o tempo estabelecido por Deus chegou ao fim. A angústia das nações mencionada por Jesus é evidente em nossos dias. Líderes mundiais se reúnem em conferências tentando resolver crises que parecem não ter solução humana. A perplexidade diante dos problemas globais é exatamente o que Cristo profetizou. As pessoas estão literalmente desmaiando de terror ao contemplar o futuro incerto que se apresenta. Mas para aqueles que conhecem as Escrituras, esses sinais não trazem desespero, mas esperança, pois indicam que nossa redenção está próxima. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, revelou um mistério profundo sobre os últimos dias. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, ele declarou, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta passagem revela que existe um evento que precede a manifestação final do reino de Deus na terra, o arrebatamento da igreja. Paulo chamou isso de mistério em 1 aos Coríntios capítulo 15 versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O relógio profético que parou indica que este mistério está prestes a se cumprir. Mas por que o relógio parou especificamente agora? A resposta está na parábola da figueira contada por Jesus. Em Mateus capítulo 24 versículos 32 e 33, ele ensinou, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A figueira nas Escrituras representa Israel, e em 1948, após quase 2000 anos de dispersão, a nação de Israel foi restaurada. Esse evento histórico marcou o início da contagem regressiva profética final. Uma geração bíblica são aproximadamente 70 anos, e estamos exatamente nesse período desde a restauração de Israel. Jesus disse que a geração que visse esses sinais não passaria até que todas as profecias se cumprissem. O profeta Ezequiel, em uma visão extraordinária registrada em Ezequiel capítulo 37, viu um vale de ossos secos que voltaram à vida, representando a restauração de Israel. Os versículos 21 e 22 declaram, e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E farei deles uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem para o futuro se dividirão em dois reinos. Esta profecia de Ezequiel se cumpriu parcialmente em 1948, mas sua conclusão aponta para eventos ainda maiores que estão por vir. A restauração física de Israel foi apenas o primeiro passo. A restauração espiritual, quando toda a nação se converter ao Messias, ainda está por acontecer, e será um dos sinais finais antes da segunda vinda de Cristo. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, advertiu sobre aqueles que zombariam dos sinais dos últimos tempos. Em 2 Pedro capítulo 3 versículos 3 e 4, ele profetizou, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quantas vezes não ouvimos pessoas dizendo exatamente isso hoje? Jesus não volta, essas profecias são fantasias, o mundo continua igual. Mas Pedro continuou explicando em versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus opera em uma dimensão temporal diferente da nossa. O que para nós parece demora, para ele é precisão perfeita. A cidade de Jerusalém ocupa um lugar central nas profecias dos últimos tempos. Jesus profetizou em Lucas capítulo 21 versículo 24, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou ao controle israelense pela primeira vez em quase 2000 anos. Esse evento marcou o final dos tempos dos gentios mencionados por Jesus. Mas o que significa exatamente o final dos tempos dos gentios? Durante séculos,
Jerusalém esteve sob domínio de diversos impérios gentílicos, babilônicos, persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos e britânicos. Quando os israelenses recuperaram o controle da Cidade Santa em 1967, um período profético milenar chegou ao fim, e outro começou, o período final antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Zacarias teve visões extraordinárias sobre os eventos finais. Em Zacarias capítulo 12 versículos 2 e 3, está escrito: Eis que eu farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Observe a precisão profética dessas palavras escritas há mais de 2500 anos. Hoje, Jerusalém é exatamente isso, uma pedra pesada para as nações. Qualquer decisão relacionada a esta cidade gera conflitos internacionais. As Nações Unidas aprovam mais resoluções sobre Jerusalém do que sobre qualquer outro assunto. Essa pequena cidade de menos de 1 milhão de habitantes é o centro das atenções mundiais, exatamente como Zacarias profetizou. O livro de Apocalipse revela que nos últimos dias surgirá um sistema global de controle econômico. Em Apocalipse capítulo 13 versículos 16 e 17, João viu, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Pela primeira vez na história, temos a tecnologia necessária para implementar um sistema global de controle econômico. Moedas digitais, chips implantáveis, reconhecimento biométrico, inteligência artificial, todas essas tecnologias existem hoje e estão sendo integradas em sistemas globais. O que João viu em visão há 2000 anos está se tornando realidade diante de nossos olhos. No Brasil, já experimentamos sistemas de pagamento digital, cartões com chip e reconhecimento facial para transações bancárias. Essas inovações, embora convenientes, são os precursores do sistema descrito em Apocalipse. Não estou dizendo que devemos rejeitá-las, mas precisamos estar alertas para os sinais dos tempos que vivemos. O profeta Daniel também recebeu revelações sobre os últimos dias que se conectam diretamente com nosso tempo. Em Daniel capítulo 12 versículo 1, está escrito: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Miguel, o arcanjo, está se levantando para a batalha final entre as forças do bem e do mal. O tempo de angústia mencionado por Daniel é o mesmo período que Jesus chamou de grande tribulação em Mateus capítulo 24 versículo 21. Estamos às portas deste período, e aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida serão livrados. A parada do relógio profético não significa que Deus perdeu o controle da história. Pelo contrário, indica que chegamos ao momento estabelecido por Ele desde a fundação do mundo para o cumprimento final de seus propósitos. Em Abacuque capítulo 2 versículo 3, lemos: Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus nunca se atrasa. Seu cronograma é perfeito. Quando o relógio profético para, não é porque houve uma falha no sistema divino, mas porque chegou o momento da transição final. Estamos vivendo o intervalo entre o último tic-tac do tempo humano e o primeiro momento da eternidade. O apóstolo João, na ilha de Patmos, ouviu uma voz poderosa que declarou em Apocalipse capítulo 10 versículo 6, e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Literal tradução: não haverá mais tempo. Chegamos ao fim da era do tempo cronológico e ao início da era da eternidade. Mas como devemos viver sabendo que estamos nas últimas horas? A resposta está em 2 Pedro capítulo 3 versículos 11 e 12, havendo, pois, de ser todas essas coisas assim desfeitas, que pessoas vos convencerem santo trato, e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão. Devemos viver em santidade, piedade e expectativa. Não em desespero ou pânico, mas em preparação espiritual. O fim dos tempos não é motivo para desânimo, mas para regozijo,
porque significa que nossa redenção está próxima. Jesus nos deixou uma promessa preciosa em João capítulo 14 versículos 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Por 2000 anos, Jesus tem preparado lugar para nós. O relógio profético parou porque chegou o momento dele cumprir essa promessa. As muitas moradas estão prontas, e o noivo celestial está prestes a vir buscar sua noiva, a igreja. Meus queridos irmãos, não permitam que essas verdades passem despercebidas em suas vidas. O tempo como o conhecemos chegou ao fim. As profecias bíblicas não são contos de fadas, mas revelações precisas do plano divino que estão se cumprindo diante de nossos olhos. O relógio profético parou porque Deus está prestes a intervir na história humana de forma definitiva e gloriosa. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, este é o momento. Não sabemos se teremos outra oportunidade. O relógio pode não voltar a funcionar. A porta da graça pode se fechar. Em Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10, Paulo declarou, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Para aqueles que já são filhos de Deus, este é o momento de vigiar e orar, de evangelizar com urgência, de viver em santidade e expectativa. Como servos fiéis, devemos estar ocupados na obra do Senhor até o momento de sua manifestação gloriosa. O relógio profético parou, mas nossa missão continua. Até que Jesus venha, temos a responsabilidade de ser luz nas trevas, sal da terra, e embaixadores do reino dos céus. Que Deus nos conceda sabedoria e coragem para vivermos estes últimos momentos com fidelidade e propósito. Lembre-se das palavras finais da Bíblia, em Apocalipse capítulo 22 versículo 20, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esta deve ser a oração constante em nossos corações enquanto aguardamos o cumprimento final das promessas divinas. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a realidade profética que estamos vivendo, não hesite em expressar sua gratidão com um like neste vídeo. Compartilhe esta revelação com seus amigos e familiares, pois eles também precisam compreender os sinais dos tempos. Inscreva-se em nosso canal para que possamos continuar desvendando juntos os mistérios divinos revelados nas Escrituras. E se o Espírito Santo tocou seu coração durante esta mensagem e você deseja abençoar este ministério, deixo aqui um valeu demais para aqueles que querem dar uma ajuda de fé. Mas deixo claro que isso deve vir do coração, apenas se você realmente foi impactado por esta palavra e deseja contribuir para que mais pessoas tenham acesso a essas revelações bíblicas que podem transformar vidas e preparar corações para a volta de Jesus. Que Deus abençoe abundantemente sua vida, e que possamos estar preparados para o grande encontro que nos aguarda nos céus. O relógio profético parou, mas nossa fé permanece firme na certeza de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.